Possivelmente carcinogênico é uma de 4 categorias de probabilidade de causar carcinogênese. A primeira categoria é a top 1, que é basicamente quando você diz que essa substância, essa exposição certamente causa carcinogênese, causa carcinógene. Agora, o que isso significa? Qual é o significado disso na prática? Será que todas as pessoas que consumirem ou forem expostas a uma quantidade mínima dessa determinada exposição, desse determinado alimento, vão ter câncer em algum momento da vida? Ou elas vão aumentar em algum grau importante? Ou vão aumentar em algum grau pequeno? Isso não entra nessa discussão. O que a OMS está mostrando para a gente a partir do trabalho da IARC, é uma lista com base na força da evidência que a IARC determina para falar sobre carcinógeno, possivelmente carcinógeno, provável carcinógeno ou evidência incerta. Eu não sei dizer se ele é carcinógeno ou não. E tem uma última categoria que eles não usam mais, porque nenhum alimento, nenhuma exposição cai dentro dessa categoria, que é não causa câncer. Eles encontraram... não tem, sabe? Mas eles encontraram ao longo da história inteira da IARC uma exposição, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas enfim, quando eu estava estudando sobre isso, eu li. Estamos curiosos. Eu vou procurar depois fazer essa pesquisa e a gente vai mostrar para vocês aí em algum veículo. Mas eles encontraram uma exposição que eles conseguiram afirmar, não causa câncer. Tipo, né, a ausência de carcinógeno. O resto eles classificam como potencialmente provável ou ali o carcinogênico. E aí esse carcinogênico é um monte de coisa que é carcinogênico, comprovadamente carcinogênico. Né? Eu falo muito, pode me interromper. Eu vou te fazer uma pergunta. Falar que é possivelmente carcinogênico significa que causa câncer? Porque eu sei que tem na lista lá, por exemplo, eu vi, né, barbeiro, ir ao barbeiro, por exemplo, um comportamento de ir ao barbeiro é possivelmente ou provavelmente carcinogênico. Como que funciona isso? Assim, dentro de um comportamento, dentro de uma exposição, claro que essa lista está mais simplificada, né? Agora, quando a gente entra, de fato, para ler o relatório, eles esclarecem exatamente o que está escrito ali, né? Então, por exemplo, a gente pode ver, ir ao barbeiro, existe, eu não sei se é a mesma ou se é uma outra, mas existe uma exposição que é possivelmente carcinógena também, que está na categoria 2A, que é basicamente só uma abaixo da que é definitivamente carcinógena, que é ser cabeleireiro. Então, trabalhar como um cabeleireiro. Mas isso não significa que cortar cabelo causa câncer, mas sim ter uma exposição crônica, sabe, e muito próxima com todos aqueles químicos que normalmente são utilizados quando você faz uma produção lá do cabelo e tal. Isso acaba sendo mais com cabelo de mulher, né, que acaba sendo, enfim, usando bastante química. E aí eles escrevem no relatório que se você tem essa ocupação, você tem um risco maior, possivelmente um risco maior para ter câncer. E aí é só o que faz essa exposição estar na categoria 2A, que está bem próximo de quase carcinogênico. É que a evidência, ela nos sugere, existem alguns estudos que mostram que o contato próximo com essas exposições químicas induz, em algum grau, em algum nível, alguma molécula ali, seja uma expressão gênica, ou seja, o aumento de uma proteína que se acredita estar relacionada com carcinogênese, num estudo in vitro, um estudo em animal, qualquer indício desse, eles oram e falam, olha só, tem algum indício de carcinogênese aqui. E aí, dentro desse processo deles, essa caixa preta, que a gente nem vai entrar nesse momento agora, eles vão olhar e falar, tá, eu tenho não sei quantos estudos, esses estudos parecem ser adequadamente conduzidos, com esses marcadores aqui, olha, eu vou dizer que isso já é suficiente para colocar como 2A, provável carcinógeno, por exemplo. Entendi. No caso do aspartame, então... Então, no caso do aspartame, se eu não me engano, ele foi classificado como 2B. Certo. A Marina pode me corrigir se eu estiver errado. Ele foi classificado como 2B, então ele é um possível carcinógeno, ele está abaixo dessa categoria de provável carcinógeno, e aí a interpretação do OMS da IARC, né, no caso. Existe alguma evidência de que ele cause câncer, novamente dentro desses estudos bem preliminares, estudos de bancada, mas ela está bem distante de ser uma evidência conclusiva. Então a gente não vai bater o martelo e dizer que ela causa câncer ou que ela não causa. É uma evidência incerta, tem algum indício bem preliminar em alguns estudos in vitro, em animais, mas a gente não pode dizer, né, com base nisso, não pode nem chegar perto de dizer que causa câncer com base nessa evidência.
Última coisa, só para eu finalizar essa minha eterna linha de raciocínio. Tem um ponto aqui importante que veio da primeira pergunta lá no início. A OMS está certa. Vamos considerar a IARC, tá? A IARC está certa. 2 pontos. A IARC não necessariamente está errada nessa lista dela, porque a lista dela é só realmente caracterizar a probabilidade de carcinógeno em algum contexto, em algum grau, com alguma dose. Ela não tem o propósito de definir dose aceitável de consumo ou o grau de risco que vai aumentar, porque pode ser carcinogênico, mas imagina, se o negócio aumenta o seu risco em 1,00001 vezes. Então, você faz a multiplicação no seu risco basal, você tem um aumento que Acho que é trivial. comparar, né? Você tem que comparar com outras atividades que você faz e... Exatamente. E aí, assim, a IARC não se propõe a definir a segurança da dose de consumo e não se propõe a definir o tamanho do risco, o tamanho do malefício que haveria, se ele realmente há. Então, esse é um ponto. Ela não está errada nesse propósito dela. E tem um outro ponto. Ela pode estar errada nessa avaliação dela? Sim. O FDA, por exemplo, ele emitiu uma nota recentemente, falando que ele discorda da avaliação da IARC. Então, mesmo sabendo que a IARC não se propõe a fazer tudo isso que eu comentei agora, ainda assim, eles discordam do fato da IARC ter colocado o aspartame como 2B, porque eles não enxergam que essa evidência deva ser interpretada como convincente o suficiente para ficar no 2B. Então, a gente pode discordar, sim, da IARC nesse sentido também. Perfeito. E eu posso fazer um breve comentário. Também uma coisa que eu li em relação a uma das pessoas que falou representando a IARC é que essa classificação do aspartame, ela é muito mais... E essa fala, eu discordo dela também, que ele foi classificado nessa classificação 2B também para incentivar os pesquisadores a estudarem mais os mecanismos de ação relacionados ao aspartame. Só que isso é quase que aquela coisa, a evidência que a gente tinha ontem e hoje meio que é a mesma, só que agora está classificado, e agora as pessoas vão correr atrás de pesquisar e vão dar mais atenção, talvez, para isso. Então, a gente tem que lembrar que essa classificação, ela pode ter, eu não sei nem se isso é um viés, mas ela pode ter esses outros objetivos, que é, a gente precisa de mais, às vezes, mais volume de dados sobre isso, para elucidar melhor isso. Então, vamos pôr nessa classificação, que daí a galera dá uma corridinha e consegue gerar mais dados sobre isso, né? Então, pode ter essas coisas junto, né, na decisão. Estranho, né? Não deveria ser assim, porque a pesquisa deveria ser estimulada de outra forma, né? Porque eu entendo que o impacto dessa mudança de categoria, assim, vamos colocar dessa forma, na sociedade, é muito grande, porque as pessoas elas mudam o comportamento baseado nisso. Eu entendo que existe um papel da mídia em explicar isso, mas eu acho que não é suficiente, as pessoas não têm acesso, como muita gente que está aqui online, à explicação mais detalhada, e mesmo assim ainda é algo que está longe da realidade, né? Então, o que as pessoas querem saber? Causa ou não causa câncer? E isso é muito difícil de explicar, né, gente? Eu acho que tem tanta coisa que realmente é carcinogênica, mas fazer um estudo que associe isso ao câncer, porque a gente está falando de uma exposição, você tomar ali todos os dias, o que mais na sua vida você faz que pode expor você a um risco de câncer?